Já imaginou se o inferno existisse e ele surgisse bem na sua frente? É exatamente assim que nossa história começa. Brum está ali, ferido, olhando para Kiri, que está meio sem reação, tipo o que está acontecendo aqui. Brum, ainda sem acreditar, chama Kiri para a ação, mas ele só consegue responder com "isso é tudo que eu posso fazer". Brum, que não é de desistir fácil, fica furioso. Levanta essa espada, Kiri. A luta ainda não acabou. Mas, nesse momento, já era tarde demais. O grande amigo fiel de Brum já não estava mais entre eles. Em pleno campo de batalha, Brum se recusa a aceitar a dura realidade. Ele chora pela queda de seu amigo e, lentamente, pega a espada dele. Com um grito desesperado, uma aura massiva começa a emanar de seu corpo, e a vingança é o que o move. Isso tudo está rolando em Kyus, um país nascido da união entre dragões e humanos. Mas o dia está longe de ser bom. O povo de Kyus exigia o eixo do tempo, um tesouro sagrado da terra de Sakisha, e a treta estava armada. Enquanto Brum eliminava os inimigos como quem joga fora o lixo de casa, ele pensava: foi uma boa ideia recusar a oferta de Cyrus. Mas seus pensamentos são interrompidos quando alguém lança um feitiço em suas costas. Ele olha e percebe que já era tarde demais. Sua mão foi de base. E assim começa uma guerra que iria mudar tudo. Mesmo com raiva, Brum segura firme a espada que ainda lhe restava e decide que nunca iria desistir. "Eu sou a espada de Sakisha", grita ele enquanto corta a magia que vem em sua direção. Só que, enquanto ele lutava, um bando de magos do reino de Kyus, conhecidos como os Balkans, começa a cercá-lo. E o líder desse circo? O famoso Rei Louco de Kyus, PLCH. O cara que praticamente fez da vida de Brum um inferno. Então, aparece Arson, o comandante dos Balkans, com aquele ar de "eu sou demais". Ele se aproxima e pergunta o nome de Brum, mas Brum, doido pra meter a porrada, só diz: "Eu sou apenas a espada do rei", e parte pra cima. Arson, claro, acha graça. Vou me lembrar de você enquanto você vira picolé. E lança um feitiço de gelo. Brum cai no chão, sua visão escurece, e tudo que ele vê são flashes de sua vida, de seu país destruído, e, o fim. Mas, peraí. Um raio de sol bate nos olhos dele, e ele ouve alguém chamando: "Acorde, príncipe". Ele acorda e vê dois vassalos na sua frente, perguntando se ele sonhou bem e que ele precisava se apressar porque o príncipe PLCH já tinha saído. Brum, agora no corpo de um príncipe de Kyus, não entende nada. Como assim PLCH? Eu odeio esse cara. Ele olha para seu braço, que estava novinho em folha. Mas, o que está acontecendo? Eu não tinha perdido minha mão. Memórias estranhas começam a invadir sua mente. Ele pergunta a data de hoje. 28 de abril, no ano de 522, responde um vassalo. Brum, agora Colin, o terceiro príncipe de Kyus, começa a suar frio. Ele acordou 10 anos antes da guerra, antes de tudo desmoronar. É então que ele entende. Sim, você. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você ama manha, certo? Então, por que não dar um passo além e se inscrever no nosso canal? Cara pensativa. Imagine isso. Você acorda, toma seu café, e o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é: e se eu tivesse uma dose diária de manha? Bebida quente, livro aberto e adivinha? Nós somos a solução. Nós trazemos as melhores histórias, os personagens mais insanos, e claro, aqueles enredos que fazem seu cérebro gritar: "por que eu não pensei nisso antes?". E se você não se inscrever? Bem, você pode acabar perdendo aquele manha que se tornaria o amor da sua vida. Cara gritando de medo não seria uma tragédia digna de um plot twist de um drama? Então, não perca tempo. Se inscreva e junte-se à nossa comunidade de fãs de manha. Porque a vida é muito curta para não ter um pouco de drama, romance e muitas risadas na sua rotina. Cara sorrindo com lágrimas de alegria faíscas. Clique no botão de se inscrever, porque aqui a gente promete conteúdo que vai te fazer rir, chorar e, quem sabe, até se apaixonar. Agora, se você não se inscrever, a gente vai ter que te chamar de personagem secundário, e ninguém quer isso. Cara com a língua para fora e piscando. O eixo do tempo realmente existia, e ele tinha viajado no tempo. Determinado a mudar o destino, Colin decide viver como príncipe. Logo no café da manhã, ele se depara com seus dois meio-irmãos, Randall, o primeiro príncipe, que mal o nota, e PLCH, que entra sem sequer ser anunciado. PLCH, vestido como se fosse a uma rave, não impressiona muito Colin, que pensa: esse é o rei louco que eu conhecia. E assim começa o show de horrores. PLCH, já com aquele jeitão irritante, chama Colin de olhos vermelhos nojentos, sem mais nem menos, arremessa uma faca em sua direção. Mas Colin, agora com reflexos afiados, segura a faca no ar, cortando a mão no processo.
Os servos ficam em pânico, mas Colin, com um sorriso no rosto, simplesmente devolve a faca para PLCH, dizendo: "Tô bem, não foi nada." PLCH, surpreso, mas nem não minha sabe o que cabeça, dizer, e Colin eu sai sou da melhor. sala, decidido a seguir com seu plano de mudar o futuro. Nos bastidores, Colin planeja seus próximos passos, pensando em como sobreviver nesse ninho de cobras que é a realeza de Kills. Ele sabe que vai ter que encarar muitas provocações e desafios, mas uma coisa é certa: ele não vai mais ser o príncipe frágil e sem defesa que todos conheciam. Que o príncipe era só mais um nobre frágil. Eu sou o melhor. Agora, no entanto, Posso não a ser, expressão de mas Colin nem estava minha cheia de cabeça, confiança, e eu seus sou o melhor. olhos emanavam uma aura fria. O comandante Pael, antes cheio de desprezo, começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha, e a jovem treinadora ao lado do príncipe não pôde deixar de notar a mudança na atmosfera. Ela se perguntava se aquele realmente era o mesmo príncipe que ela conhecia. Colin, com um tom de voz calmo, mas firme, disse: "Comandante Pael, parece que você tem uma memória curta. Ou talvez seja apenas desrespeito." O comandante engoliu em seco, sem conseguir articular uma resposta imediata. Ele nunca havia visto Colin se comportar dessa maneira. "Você mencionou que eu não sou importante. Vamos testar essa sua teoria." Colin continuou, dando um passo à frente, enquanto todos os cavaleiros ao redor observavam a cena com atenção. O comandante tentou se recompor. "Eu só estava dizendo o óbvio. Você pode ser um príncipe, mas nunca demonstrou força, até agora." Ele tentou soar confiante, mas as palavras saíram trêmulas. O príncipe, com um leve sorriso no rosto, perguntou: "Você acredita que força só pode ser medida pela espada, Pael?" Ele então olhou diretamente para os cavaleiros, que até então o encaravam com desdém, e disse: "A verdadeira força vai além do que vocês podem ver. E se quiserem testar, estou disposto." O silêncio caiu sobre o campo de treinamento, com todos os presentes sentindo a tensão no ar. A treinadora deu um passo para trás, surpresa com a postura imponente do príncipe. Pael, tentando recuperar o controle da situação, respondeu de forma provocativa: "Então, está desafiando meus cavaleiros, Alteza? Isso pode ser interessante." Antes que ele pudesse continuar, Colin ergueu a mão, interrompendo: "Eu não preciso provar nada a ninguém aqui. Só estou dizendo que o respeito é uma via de mão dupla, e você, Pael, cruzou um limite que não deveria." Sem mais palavras, Colin se virou e começou a caminhar de volta em direção ao castelo, deixando Pael e os cavaleiros imersos em seus próprios pensamentos. A jovem treinadora correu atrás dele, claramente impressionada com o que acabará de testemunhar. Enquanto se afastavam, a treinadora, ainda surpresa, perguntou: "Sua Alteza, o que foi isso? Nunca vi você agir assim." Colin respondeu sem olhar para ela: "As pessoas mudam. E às vezes, precisamos lembrar aos outros quem realmente somos." A treinadora ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. "Alguém que foi treinar resistência aparece com um cavalo", conclui o servo, enquanto o barão segura as rédeas de um cavalo negro, sorrindo felizmente. Ele entrega as rédeas ao seu servo, dizendo que encontrou o cavalo no caminho e que o nome dele é Raven. Yen pergunta onde ele esteve, depois de toda a confusão entre o príncipe e o comandante ter se acalmado. Buren avistou um cavalo e perguntou o que estava acontecendo com aquele cavalo, que resistia às ordens do cavaleiro porque ninguém conseguia domá-lo. O cavalo era realmente muito selvagem e forte, então o príncipe teve uma ideia. Como o cavalo pertencia a PLCH, seu servo ficou chocado que ele o trouxe sozinho. O príncipe então diz que PLCH mencionou que qualquer um poderia usá-lo e sussurra para seu treinador manter o que aconteceu com Pable em segredo. Com a voz trêmula, Yen teme que o segundo príncipe descubra, mas o barão o tranquiliza dizendo que tudo está bem. Caso algo aconteça, o barão sente uma dor aguda no peito, o que assusta ambos os servos. Com a mão no peito, ele pensa que forçou seu corpo demais. Seu servo pergunta se o treinamento de resistência não foi muito para ele, mas o príncipe responde que não, que apenas se divertiu com alguém depois. Alguém estava escondido observando os três e rapidamente saiu para evitar ser notado, enquanto Buren dizia a Yen para ir ao jantar no gazebo do jardim. Alguém, sentado, recebe informações de outra pessoa, segurando uma flor em sua mão. Ele diz que até vermes se contorcem quando são pesados, então esmaga a flor com força e afirma que, por mais que alguém como ele tente se contorcer, não pode mudar suas origens. Jogando a flor no chão, ele diz que não seria divertido apenas esmagar e matar, e que, por agora, eles apenas vão observar. Mais uma vez, os três príncipes estão reunidos para outra refeição. Barão pensa que ainda não consegue se acostumar com a atmosfera, embora esteja lá todos os dias. O príncipe PLCH parece diferente do habitual, com uma expressão pensativa.
O barão nota e se pergunta por que ele está tão abatido hoje. Enquanto toma um gole de vinho, ele se questiona se a rainha e o visconde estão atrasados por causa dele, e observa que PLCH não consegue esconder suas emoções. Então, a porta da sala de jantar se abre de repente. Todos se levantam de suas cadeiras e voltam o olhar para a porta. O barão sente um cheiro que o faz lembrar de algo e fica muito feliz ao ver quem entra na sala de jantar, vestindo um deslumbrante vestido verde e com cabelo azul bebê. Era a rainha, o verdadeiro poder por trás deste reino, Cis Bron, a segunda e atual rainha de Kios, após a morte da rainha anterior por doença. Cis subiu a essa posição usando o poder de sua família para controlar os cavaleiros reais. A maioria dos nobres também apoiava a família Breen, o que fez seu poder crescer a cada dia. Como resultado, o terceiro príncipe Sen se tornou um ninguém, até mesmo para um simples comandante. O visconde, que entra com a rainha, diz a ela como eles vão lidar com Pable, e ela confirma, dizendo que vão lhe dar a devida compensação. Sentando-se à mesa, ela diz ao visconde para não relatar tais assuntos triviais no futuro, e ele responde que entende. Olhando para o barão, ela pergunta por que tem que se preocupar com coisas tão insignificantes. Ele apenas a encara com uma expressão séria e fria. Todos na mesa permanecem em silêncio, apenas observando o que está prestes a acontecer. A rainha então se dirige ao terceiro príncipe, e ele volta seu olhar para ela. Ela diz que ele cresceu bastante recentemente. Ele sorri levemente, o que a surpreende, pois foi uma reação inesperada dele. Segurando sua taça de vinho, ele responde que não cresceu tanto assim ainda. Ele termina com um sorriso, dizendo que certamente crescerá muito mais no futuro. Os outros dois príncipes ficam espantados com a resposta dele. A rainha o olha com um toque de raiva pela resposta. O visconde, então, diz entusiasmado que não importa o quanto ele tenha crescido. Enquanto fala, PLCH lança um olhar de raiva para o barão, de canto de olho. A rainha, mãe de PLCH, sussurra para ele perguntando por que ele não contou a ela sobre o ocorrido, e ele pergunta a que ela se refere. Ela diz que é sobre o cavalo dele não obedecer suas ordens. PLCH não entendeu do que sua mãe estava falando, até que se deu conta. Ele vira o rosto, envergonhado pelo que aconteceu. Ela então diz que teria sido melhor se ele tivesse contado antes, e ele responde que ela já sabia. PLCH aperta o garfo com frustração, enquanto a rainha diz que ele nunca mencionou que o cavalo não estava obedecendo. Ele então bate o garfo na mesa, dizendo que era um cavalo inútil desde o início. Ele se levanta e diz que vai embora primeiro. Sua mãe, a rainha, fica surpresa com o comportamento dele e chama seu nome. 3 semanas se passam, e a data do aniversário do rei chega. Todos os servos estão focados em garantir que nada dê errado na celebração. Vários cavalos chegam carregados de presentes para o rei. Todos esperam que o banquete seja luxuoso. O povo do reino se pergunta se os príncipes já estão se preparando para a celebração, e todos estão empolgados. Enquanto isso, o alfaiate está conferindo as medidas que havia tirado anteriormente do terceiro príncipe. Ele nota que as medidas estão diferentes de antes e se pergunta por quê. Quando está prestes a perguntar a Buren se ele tem se alimentado bem, é interrompido por uma gota de sangue que cai no chão. Ao olhar para o rosto do príncipe, ele fica chocado com o que vê. O príncipe estava sangrando muito pelo nariz e parecia muito assustado com o que estava acontecendo. Imediatamente, todos os servos correram para ajudar o príncipe que estava sangrando. Seu servo grita para outro trazer um pano, enquanto o príncipe diz que não é tão grave. Ele explica que é porque não tem dormido bem ultimamente, mas Ye insiste que esse não é o verdadeiro problema. O alfaiate interrompe, dizendo que o sangramento não é o único problema. Ele aponta que o jovem príncipe também perdeu peso nos últimos dias, e a perda de peso é visível em seu corpo. O sangramento começa a diminuir, e o barão sabe que tem perdido peso ultimamente. Com um sorriso no rosto, tentando tranquilizá-los, ele diz que tem se exercitado muito nos últimos dias. O barão começa a refletir que tem trabalhado muito, mas sua resistência só piora. Dói muito sempre que ele usa mana, e ele suspeita que deve haver algo errado com o coração de Callan. O alfaiate, frustrado, diz que isso não é algo que ele deva ignorar e pergunta se ele fez um check-up, ao que o barão responde que não é necessário. Ele se pergunta por que teve que ter um sangramento nasal na frente de tantas pessoas. O alfaiate tenta discutir com o príncipe, mas o barão diz firmemente que está bem. E então diz que ele não pode simplesmente ignorar isso e que a causa do sangramento é porque ele tem coçado o nariz. Ele continua dizendo que deve ter sido difícil admitir esse hobby pessoal na frente de todos. O barão fica atordoado com o que seu servo está dizendo, enquanto os outros servos cochicham entre si.
Yen conclui dizendo que o príncipe tem comido e se exercitado bem, então o sangramento deve ser devido ao seu hobby. O alfaiate concorda, já que Yen conhece o príncipe melhor do que eles. Então, Yen olha para o príncipe com um sorriso e pisca para ele, deixando Buren ainda confuso. O príncipe, então, se lembra do dia em que Yen estava preocupado com sua condição, e ele havia dito a ele que poderia usar magia e que seu problema estava relacionado à mana. O príncipe, se sentindo um pouco tolo, se pergunta se Yen decidiu arruinar sua imagem dessa forma, mas fica aliviado, já que seu servo conseguiu inventar uma desculpa para tirá-los daquela situação. O alfaiate, então, diz que vai ajustar as roupas como havia mencionado anteriormente. Ele parece um pouco hesitante, já que não há muito tempo, mas Yen o tranquiliza, dizendo que o príncipe tem outras coisas a fazer primeiro, então haverá tempo suficiente. O alfaiate sai feliz por ter tempo para completar suas tarefas, enquanto Yen sussurra ao príncipe, chamando-o nervosamente, ele pergunta a Barão se isso acontecerá hoje. Barão fica pensativo, ansioso sobre o que está por vir. Ele sabe que precisa encontrar o Melon, independentemente do estado de sua saúde. Isso se tornará conhecido por todo o palácio, então, antes disso, ele deve encontrar o mago Ilon a qualquer custo. A hora do almoço chega, e eles vão para a área de refeições, mas são informados de que, devido a um assunto importante, o príncipe deve sair. Ele apenas acena, dizendo que vai resolver o assunto e que isso não é problema. Os servos o observam atentamente enquanto ele se afasta com uma postura rígida. Ele sabe que precisa se encontrar com Ilon, e essa é sua prioridade agora. Moção. Um visitante estava sendo impedido de entrar por falta de convite. Para a surpresa de Barão, era Ilon Manil. Mesmo sendo um poderoso mago, os guardas insistiam que ele precisava de um convite formal. Ilon, com um sorriso irônico, aceitou a rejeição e começou a se retirar. Barão sabia que não podia perder essa chance. Ignorando as ordens do rei, ele montou seu cavalo e galopou em direção ao mago. Os guardas gritaram para que ele parasse, mas Barão habilmente saltou sobre eles, deixando todos atônitos. Yen, determinado a ajudar, usou um plano ousado. Revelou sua verdadeira identidade como filho de Duque Seifried, garantindo que os guardas hesitassem em persegui-lo. Enquanto isso, Barão alcançou Ilon perto de uma fonte. Ilon, percebendo sua presença, comentou com sarcasmo que não esperava ser repreendido por não ter um convite. Barão, com uma resposta afiada, começou a convencê-lo a ficar. Porém, Ilon de repente segurou sua mão, ativando sua magia. Barão sentiu uma dor familiar no coração enquanto a magia de Ilon reagia com a sua. Uma pequena explosão os separou, deixando ambos intrigados. Ilon, surpreso, murmurou algo sobre portas fechadas e ventos que não podem ser bloqueados. Barão, recuperando-se, sabia que Ilon tinha descoberto seu segredo. Ilon, o grande mago, continuava observando atentamente o jovem príncipe. Ele analisava cada detalhe da situação e notava que Barão parecia não compreender a verdadeira origem do problema. O mago então focou sua atenção nas mãos do príncipe, reparando em detalhes que entregavam mais do que palavras poderiam dizer. Concluiu que, se o jovem não sabia, a questão real deveria estar em outro lugar. Ilon, de repente, olhou para Barão com uma expressão penetrante enquanto cerrava o punho. Ele sabia que a família que os tratava os magos com desprezo, mesmo sendo descendentes de dragões. O próprio Ilon tinha vindo com a intenção de ridicularizá-los, mas agora se via em um confronto intrigante com o príncipe que o havia seguido até ali. Barão respirava fundo, ainda recuperando-se da correria recente. Ele sabia que mentir para Ilon era inútil. O mago certamente descobriria qualquer engano. Com sinceridade, ele começou a explicar suas intenções. Barão desmontou de seu cavalo e aproximou-se lentamente de Ilon, mantendo um olhar fixo. Com firmeza, ele declarou que desejava conhecer o verdadeiro nome do mago. Ao mesmo tempo, confessou que acreditava que sua vida corria perigo. Ilon ouviu atentamente, e a sinceridade do príncipe despertou sua curiosidade. Enquanto o mago absorvia cada palavra, lançou um feitiço silencioso ao redor dos dois. O príncipe ficou surpreso pela habilidade do mago em conjurar magia sem pronunciar uma única palavra. Ilon aproveitou a oportunidade e questionou o verdadeiro objetivo do jovem. Você está apenas tentando impedir que isso aconteça, ou busca eliminar a verdadeira causa? Barão respirou fundo antes de responder. Primeiro, admitiu que seu objetivo imediato era prevenir a tragédia. No entanto, em um tom decidido, completou: quero eliminar a causa de tudo isso. E, se para isso for necessário tomar o trono, que assim seja. Ilon, surpreso pela determinação do príncipe, abriu um sorriso incrédulo.
Percebia que, para o jovem, o trono era apenas um meio para alcançar seu verdadeiro objetivo. Para Elon, aquilo era fascinante. Ele havia encontrado alguém disposto a desafiar a ordem das coisas. Então me convide formalmente, declarou Elon com um olhar intenso. Sem hesitar, Baron ajoelhou-se diante do mago. Com uma postura respeitosa, apresentou-se. Meu nome é Colian Renkius, e eu te saúdo como meu mentor. Elon aceitou o convite e pensou consigo mesmo que salvaria a vida daquele príncipe. Enquanto isso, em outro lugar, Yen conversava com seu pai, o Duque Sigfred. Ele questionava se o pai estava certo de que ninguém sabia quem ele realmente era. O Duque respondeu de forma tranquila. Eu cuidei de tudo. Não há nada com o que se preocupar. Apesar das palavras reconfortantes, Yen mostrava-se inquieto. Algo ainda o perturbava. Hesitante, perguntou sobre Leia. Ela está bem? Indagou Yen, sua voz carregada de preocupação. A pergunta surpreendeu o Duque, que fez uma pausa antes de responder. Leia está muito bem. Ela é agora a chefe da família secundária que você abandonou. Com isso, o Duque levantou-se, espreguiçando-se, e acrescentou. Se quiser voltar, você será bem-vindo. Porém, Yen desviou o olhar e respondeu com seriedade. Nos veremos novamente em 3 meses. O Duque ficou surpreso com a resposta. Ele encarou o filho com intensidade, tentando decifrar suas intenções. Então, num gesto repentino, abraçou Yen com força, dizendo. Faça o que quiser, seu teimoso. Mas saiba que sempre carregará o peso do nosso nome. Os dois trocaram risadas e brincadeiras até que Yen, agora mais calmo, inclinou-se respeitosamente. Até a próxima, Duque Sigfred. Enquanto observava o filho partir, o Duque refletiu sobre as palavras trocadas. Algo sobre o príncipe o intrigava profundamente. Na manhã seguinte, Elon foi recebido no castelo. Sua chegada causou alvoroço. Os nobres cochichavam, tentando entender o motivo da visita inesperada do mago. Enquanto caminhava pelos corredores, Elon foi conduzido até o rei, que estava tomando chá. Após trocarem cumprimentos, o rei foi direto ao ponto. Você realmente quer ficar em Kius? Elon respondeu calmamente. Sim, preciso de um lugar para ficar. O rei ficou intrigado, mas decidiu não demonstrar sua surpresa. Ele comentou sobre o príncipe Colian, mencionando que muitos o consideravam nada especial. Elon riu suavemente. Não especial? Ele é tudo menos isso. Intrigado, o rei perguntou o que o mago via no príncipe. Elon, com uma expressão séria, começou a listar os sintomas do jovem: pele azulada, perda de peso visível, e outros sinais alarmantes. Se continuar ignorando isso, você perderá tudo, concluiu Elon. O rei ficou chocado com a franqueza do mago, mas sabia que ele tinha razão. Sem dizer mais nada, levantou-se e decidiu providenciar um lugar para Elon ficar. O mago apenas sorriu. Yen, um servo leal do príncipe, segurava uma bandeja com chá cuidadosamente preparada, preocupado com o horário, já que o príncipe ainda não havia tomado seu chá da manhã, e já estava quase na hora do almoço. Ele suspirou, pensando que o príncipe parecia exausto no dia anterior e que talvez ainda estivesse descansando. Decidido, Yen entrou no quarto silenciosamente, com passos leves para não perturbá-lo. O ambiente estava sereno, iluminado pela luz suave que entrava pelas janelas. O príncipe ainda dormia profundamente em sua cama, seus traços delicados parcialmente escondidos pelo lençol que o cobria. Seu rosto parecia pálido, e Yen notou que ele estava mais magro do que o normal. Observando com cuidado, pensou, ontem foi um dia difícil para ele. Talvez seja por isso que ainda esteja tão cansado. Enquanto se preparava para acordá-lo, Yen ouviu passos silenciosos atrás de si. Antes que pudesse reagir, uma voz bem-humorada ecoou ao seu lado. Ele ainda não acordou? Yen se sobressaltou, quase soltando a bandeja de chá, mas conseguiu equilibrá-la no último momento. Virando-se abruptamente, ele viu Elon, o mago de renome, parado ali, com um leve sorriso no rosto. Yen, com os olhos arregalados, sussurrou furiosamente. Lord Manil, o que faz aqui? Como entrou? O príncipe precisa de descanso, e não é adequado. Elon o interrompeu com um gesto casual, como se não fosse nada demais. Ouvi dizer que não é permitido que estranhos entrem no palácio sem permissão. Então, pensei em uma solução. Teleporte. Yen ficou boquiaberto e murmurou, incrédulo. Você usou um feitiço avançado só para aparecer aqui? Elon sorriu, divertido. Um feitiço difícil para a maioria, mas nada demais para mim. Antes que Yen pudesse responder, o príncipe começou a se mexer na cama, despertando lentamente. Seus olhos entreabriram, revelando um brilho fatigado, enquanto ele perguntava com voz rouca. Quanto tempo eu dormi? Yen, ainda tentando recuperar a compostura, respondeu apressado. Alteza, é quase hora do almoço.
Mas, você tem um convidado. O príncipe ergueu o olhar confuso, e ao ver Ilon parado ao lado de Yen, sua expressão mudou para uma mistura de surpresa e cansaço. Professor, Ilon deu um passo à frente, tirando um pequeno saco vermelho de dentro de sua túnica e o entregando ao príncipe. Tome, Barão. Como um desses todos os dias. Sem falhar. O príncipe abriu o saco, revelando pequenas bolinhas dentro. Curioso, ele perguntou: isso é algum tipo de remédio? Baran, sempre perceptivo, comentou que Ilon parecia entender sua situação melhor do que ele mesmo. Isso fez Ilon perguntar diretamente ao príncipe: você tem o poder da bênção, não tem? Baran assentiu, explicando que sua bênção permitia a cura e afinidade com magia. No entanto, ele notou que sua habilidade de cura havia desaparecido, lembrando de quando cortou a mão e não conseguiu se curar. Ele então perguntou a Ilon se o problema poderia estar em seu coração. Ilon observou com seriedade antes de levantar um ponto intrigante. Já pensou como essa combinação é estranha? E se a bênção de Cesania não desapareceu, mas está sendo usada até o limite, em algum outro lugar? Essas palavras deixaram Baran em choque. Ele começou a refletir sobre sua situação e perguntou, já com medo, se aquilo poderia ser algum tipo de veneno em seu corpo. Ilon respondeu de forma direta: se não fosse pela bênção, você já estaria morto. O príncipe sentiu um calafrio. Ilon explicou que o veneno estava drenando o poder de cura do corpo dele ao máximo, o que também fazia seu coração rejeitar tentativas de usar mana. Para Baran, tudo começou a fazer sentido. Antes de sua reencarnação, ele sabia que Colin havia sido envenenado, mas não imaginava que o envenenamento começara antes mesmo de assumir o corpo dele. Enraivecido, ele pensou: por que envenenar uma criança que já estava destinada a morrer? Ilon percebeu a raiva nos olhos do príncipe e pensou consigo mesmo: esse não é o tipo de sede de sangue que um jovem de 14 anos deveria ter. O que ele realmente é? Voltando à calma, Baran segurou uma das pílulas do saquinho e afirmou: então, este deve ser o antídoto. Ilon confirmou, dizendo que o preparou às pressas, mas estava confiante de que funcionaria. Baran, pensativo, perguntou: e se eu tomar o veneno junto com o antídoto? Ilon ficou atônito com a pergunta. Ele tentou explicar que isso apenas atrasaria os efeitos do veneno, mas Baran parecia decidido. Ele comentou que já tinha uma pista sobre o culpado: era o chá que ele tomava todas as manhãs. Ninguém mais bebia daquele chá, e isso tornava o alvo perfeito. Ele ponderou: será que o antigo Colin percebeu o que estava acontecendo e rejeitou o chá, levando à sua morte prematura? Apesar disso, Baran sabia que revelar o envenenamento colocaria Yen e os outros servos em risco. Ele decidiu manter o segredo até entender a situação completamente. Ilon, embora impressionado com o raciocínio do jovem príncipe, perguntou o que ele faria a seguir. Baran recordou palavras de sabedoria de alguém em sua memória: para tirar a carta de triunfo de alguém, primeiro você precisa sacrificar algo seu. Ele pediu a Ilon para escoltá-lo para fora do palácio. Na manhã seguinte, o dia começou com gritos chamando Baran. A porta de seu quarto foi aberta bruscamente pela rainha, que puxou as cortinas de sua cama sem hesitar. Ela o repreendeu por ainda estar na cama e ordenou que ele se preparasse para o cronograma da tarde. Irritado, Baran perguntou por que ela estava ali, o que a deixou visivelmente furiosa. Ela mencionou que o príncipe havia escolhido Ilon Manil, um mago do sétimo círculo, como mentor, o que estava abalando os aristocratas. O desprezo de Baran pela situação era evidente, e ele apenas pediu que ela fosse embora. Enquanto isso, o dia do grande desfile começou, com Baran refletindo sobre como os eventos estavam se desenrolando e o papel que precisaria desempenhar para sobreviver às tramas que o cercavam. A rainha, dentro da carruagem, observa silenciosamente a multidão eufórica. Logo atrás dela, vêm os 3 príncipes elegantes montados em seus cavalos. Uma criança nos ombros do pai sorri ao ver os príncipes, e o pai comenta que o príncipe que vem um pouco mais atrás é aquele que ele mais queria ver. Era o príncipe Colin, vestindo um traje vermelho que destacava a beleza de seus olhos. O servo de Kellan, que liderava o cavalo, o chama para perguntar como ele está se sentindo naquele dia. Com um olhar preocupado, o servo questiona sobre o estado de saúde do príncipe e diz que está aliviado ao ver que ele parece muito melhor do que ontem. Colin sorri e responde que isso se deve ao fato de ter descansado bastante. Ele também acredita que o remédio que tomou no dia anterior ajudou a aliviar bastante a dor em seu peito. O servo comenta que há muitos eventos planejados para o dia, como um desfile, cavalgada e depois um baile. Colin, ainda sorrindo, responde que o servo se preocupa demais, que está se sentindo melhor e que pode lidar com tudo sem problemas. De repente, um homem encapuzado aparece, se escondendo entre a multidão e em um beco.
Colin percebe o homem e algo chama sua atenção. Ele tenta reconhecer as pessoas ao redor, lembrando da guerra que o matou no passado. O homem que o salvou naquela guerra é o mesmo que agora está à sua frente, escondido no beco. Colin fica extremamente chocado e começa a se perguntar se realmente é Kiri. Com certeza, ele sabe que é Kiri, e até o cavalo reage à presença do homem. O cavalo tenta se mover na direção de Kiri, mas o servo o segura, impedindo que o cavalo saia da rua. Colin, sem hesitar, ordena que sigam em frente, enquanto os homens encapuzados começam a se afastar. O servo, confuso, questiona se houve algo importante ali, mas Colin, ainda com um olhar fixo, apenas observa os homens indo embora. Ele acaricia gentilmente o cavalo, tentando acalmá-lo, e comenta com um sorriso: "Você também sentiu isso, não é? Mas não podemos ir agora." Ele, então, recorda o dia em que morreu e lembra do sorriso de Kiri, que sacrificou sua vida para salvá-lo. Enquanto a família real segue pelo tapete vermelho, um homem se aproxima para cumprimentá-los. Era Melur Pulum, o proprietário do empório que organizou o show de cavalos no lugar da família Roma. Colin observa a cena, sentindo-se desconfortável. Ele lembra que é nesse evento que o príncipe Randall se machuca e Barão Pulum é enforcado, principalmente com o rei e os cavaleiros presentes. Colin pensa em dar uma chance àquele homem, mas enquanto isso, o servo sugere que ele se sente desconfortável com o lustre acima dele. Colin então pede que Melur verifique a estrutura, fazendo com que ele se surpreenda com a solicitação. Enquanto o show de equitação começa, Melur fica ansioso, imaginando o que aconteceria se o príncipe Randall realmente fosse ferido. Ele percebe que o pedido de Colin era mais do que simples desconfiança, mas um aviso. Quando Melur verifica a corda que segura o lustre, vê que está em estado precário, quase se rompendo. Ele se questiona o que teria acontecido se Colin não tivesse avisado. A mente de Melur começa a trabalhar, considerando a possibilidade de que o príncipe sabia o que estava acontecendo. O show continua e, ao longe, o príncipe Planche, irritado, não consegue tirar os olhos de Colin. O príncipe observa com um olhar desafiador e, com um sorriso maléfico, diz que o cheiro do sangue da mãe de Colin o incomoda. Todos na sala ficam chocados com as palavras de Planche, incluindo o rei, que geralmente não se importa com as palavras de seus filhos. O príncipe Cian parece perturbado com as palavras de Planche, mas também reconhece a utilidade delas. A rainha, que observava tudo, percebe que o príncipe Cian já se tornou uma ameaça real para os interesses da família Roma. Após o incidente, rumores se espalham sobre as palavras inaceitáveis de Planche, especialmente após ele ter falado na frente do rei. As pessoas começam a se preocupar com o poder crescente de Cian, já que ele conquistou a lealdade dos magos. As escolhas começam a se afunilar, e todos aguardam para ver quem realmente merecerá o apoio do rei. Seu irmão o chama para uma aposta, e Barão diz que já perdeu tantas vezes que nem sabe mais quanto deve. Enquanto jogam xadrez, seu irmão dá uma dica, perguntando se Barão não acha que o acidente parecia encenado, como se anunciassem que a família real era o alvo. O empório de Melur Pulum é o segundo maior em Chios, então, para Rei Roma, chefe do principal empório do reino, seria muito benéfico eliminar Melur do jogo. O príncipe pergunta ao seu servo qual é o negócio mais importante do empório de Pulum. Ian responde que eles são conhecidos por suas minas de diamantes. E Colin finalmente encontra sua resposta. Com Pulum fora do caminho, os Romai poderiam assumir os negócios de diamantes. O príncipe havia planejado recuar após salvar a vida de Pulum, mas agora ele fará o homem pagar pelos problemas que causou. Enquanto isso, em algum lugar, Pulum treme de medo. Ele ordena que seu servo cancele todos os compromissos do dia, surpreendendo, já que isso incluiria o baile. Fingindo estar chocado com a audácia de PLCH, Pulum justifica sua ausência nos compromissos. No palácio, os vassalos organizam tudo para continuar as festividades. O rei, sentado em seus aposentos, parece perturbado e pensativo. Ele relembra as palavras do mago: se continuar assim, Colin será apenas a primeira de muitas perdas que sofrerá. Também recorda as palavras de PLCH, que disse sentir nojo do sangue imundo da mãe de Colin. Memórias inundam a mente do rei. Uma mulher de cabelos ruivos chamando seu nome. Era a mãe de Colin, outrora esposa do rei Roma, agora em seu leito de morte. De repente, alguém invade os aposentos do rei, assustando-o. O vassalo informa que a rainha solicita uma audiência. Assim que entra, Celie se dirige ao rei, enquanto uma criada se oferece para preparar chá. A rainha recusa, dizendo que não ficará muito. O rei, com expressão séria, pergunta o que a trouxe ali. Sentando-se, ela responde que a Casa Roma assumirá total responsabilidade pelo incidente.
Para proteger a reputação de seu filho, ela propõe recompensar Pulum, oferecendo-lhe os direitos exclusivos de fornecimento para os estábulos reais. O rei fica surpreso com a proposta, mas lembra-se do conselho do mago. Mostre que está disposto a fechar os olhos. Assim, o rei decide que ele e PLCH entrarão juntos no salão do baile, o que surpreende e alegra a rainha. Filho, responsabilidade, hã? E ainda assim, ela não perdeu nem um pouco da sua insolência. Sim, o desfile de hoje foi realmente impressionante. O Lorde merece uma recompensa por organizar um evento tão magnífico. Você não concorda? Parece que você refletiu bastante sobre isso. Sem dúvida, pretendo conceder a ele o direito de fornecedor exclusivo da Casa Barisson para os estábulos reais. Ela estaria disposta a abrir mão de um investimento tão rentável? Como Ilon previu, a rainha sabe que precisa sacrificar algo para reduzir os danos causados pelo príncipe Blanche, mas ela ainda não está em uma situação tão desesperadora a ponto de retirar os cavaleiros que mantém no palácio. Ela formulará uma proposta que considera uma recompensa justa e, assim que o fizer, mostre a ela que Sua Majestade está disposta a ignorar certos detalhes. Essa é a estratégia do mestre ou do aprendiz? Blanche e eu estaremos juntos na sala de baile esta noite. A rainha esboça um sorriso e diz: ele ficará encantado. Sua Majestade, o Rei, e Sua Alteza, o Príncipe Blanche, conforme o acordo, Romain Blanche entrou na sala ao lado do barão, que foi nomeado fornecedor exclusivo dos estábulos reais. Todos sabiam que essa era a jogada de Celice para proteger a reputação de seu filho. E pensar que a Casa Brisen sofreria um golpe assim. Isso confirma que a rainha está pagando o preço pelo erro de Blanche ontem. O que significa que Cian agora representa uma ameaça grande o suficiente para pressioná-la a agir. Hora de reavaliar seu valor. Uau, eles realmente não hesitam em mudar de lado, disse Cian, observando a pilha de presentes que recebeu. O que devemos fazer com esses presentes? Embora seja satisfatório ver Blanche e a Casa Brisen perdendo influência, prefiro evitar que minha hierarquia seja tomada por traidores. Devolva todos, exceto os da Associação de Magos e do Barão Polum. E não se esqueça de criar uma lista com os remetentes. Este deve ser o presente do Sr. Polum, hã? O que é isso na mão de Ian? Ele observa um colar. Um colar de cavalo? Isso é um presente bastante peculiar. Isso deve ter sido ideia sua. O que você disse a ele? Bem, ele me pediu conselhos, e eu mencionei que Sua Alteza gostava do Raven. Isso foi inesperado, joias para o cavalo, mas nenhuma para o dono. Então ele está me testando. Aceitar esse presente significaria que ele considera a dívida de vida quitada com ouro. Depois, ele enviaria outro tesouro para mim e daria o favor por encerrado. Não tão rápido, barão, você está enganado se pensa que ficarei satisfeito com uma mera joia. Descubra quanto custa esse colar e envie o valor correspondente para Polum. Nós estamos comprando. Isso certamente é único, mas eu não estou comprando porque é raro. E, falando nisso, o prêmio de originalidade vai para este aqui. Cian aponta para uma planta com dentes. Vamos ver, é um presente da Associação de Magos. Feiticeiros e seu senso estético. Então essa criatura deve ter algum significado. Deve haver uma mensagem oculta aqui. É bastante raro. Aparentemente, parece estar tremendo. Aqui estão algumas instruções. É uma flor mágica que espalha pólen bioluminescente ao morrer. Isso é popular entre os herbologistas. Cian vira o rosto e esboça um leve sorriso. Devo enviá-lo de volta. Não, vamos ficar com isso. Eu tenho uma ideia. Sueza, você está bem? Estou bem. Estou bem. Apenas escorregou da minha mão. Mas que desperdício. Você, limpe isso. Ah não, o chá caiu na flor. Essa planta era um presente. Você acha que vai ficar tudo bem, Vossa Alteza? Claro, não é como se o chá estivesse envenenado. Assim que a empregada ouve isso, ela congela de medo. Ah, e deixe o vaso onde está. Eu gostei dele. Obrigado por tirar um tempo da sua agenda tão cheia. De nada, como eu poderia recusar quando o príncipe está arriscando a própria vida? Parece que você está bem mais feliz aqui do que no palácio. Claro que estou. Essa é a diversão que eu estava esperando. Cian quase disse primeira vez fora. Ele se lembra de que agora é Kalian, e não mais Beren. Você realmente conseguiu a permissão de Sua Majestade para essa excursão. Ele deve estar recebendo meu pedido agora. Por que não estou surpreso? Mas não importa, estou tão ocupado quanto você. Vemos uma memória de Kalian fugindo a cavalo. Estarei de volta ao amanhecer. Espere, você disse meia-noite. Esse é o meu aprendiz. Vou levar isso como um elogio. Aliás, você está tomando o antídoto regularmente. Sim. Além disso, tomei uma dose hoje mais cedo. Estou me sentindo muito melhor agora, tanto que o envenenador deve estar começando a entrar em pânico.
Todas as peças vão se encaixar quando eles caírem na armadilha. Admiro sua criatividade. Talvez você nunca tenha precisado de mim. Isso não é verdade. Nada disso seria possível sem aquele presente interessante que você me enviou. Bem, então, aqui é onde eu te deixo. Ainda acho que você deveria me deixar ir junto. Mas faça do seu jeito. Eu sabia que você entenderia. Há uma loja de magia na rua Tancha. Venha me encontrar quando terminar seu trabalho aqui. Eu te encontro lá, mestre. Boa sorte para nós dois, vamos precisar. O ferreiro trabalha no que parece ser um comércio. Sim, observa uma adaga. Isso deve ser o bastante. Vou me virar com essa espada até meu pedido personalizado estar pronto. Agora só falta informação. Secria mantém uma rede de espiões por todo o continente para obter informações sobre outras nações. No entanto, esses espiões fazem mais do que coletar informações. Cada agente passa anos em um treinamento rigoroso para se tornar um assassino de elite. E as pessoas que construíram essa rede de assassinos? Nada menos que meu pai, o rei de Secria de Blanc. Assim como Beren, meu eu do passado conhece bem esse mundo. Eu sei muito bem o quão perigosos eles podem ser, já que fui eu quem os treinei. E agora sou um dos príncipes de Caires. Se descobrirem minha presença perto das bases de operações, provavelmente tentarão me capturar. Cabelos pretos e olhos vermelhos são muito chamativos. Melhor manter a cabeça baixa. Calian entra no local. É maior do que parece. Procurando por um pombo-correio? Não. Esses pássaros ainda estão dormindo. Eles são do tipo sonolento ou apenas cansados. Devem ter viajado uma boa distância. Bem, é por isso que ainda estão dormindo. Aqui é onde os pássaros cansados descansam suas asas. O que você está fazendo aqui? Comida para pássaros. Você veio ao lugar certo. No entanto, de repente, surge um ataque inesperado. Uma lâmina brilha no ar e um homem segura uma faca contra Calian. Com um olhar afiado, ele diz: não lembro de ter vendido nenhum pombo-correio recentemente. Este não é um adversário comum. O corpo do príncipe Calian ainda não está preparado para enfrentar um inimigo desse calibre. Mas, claro, é óbvio que ele não vendeu nenhum pássaro, afinal, ele acabou de chegar a este reino. Aqui, pássaros significam espiões e ração para pássaros são informações. Os espiões setianos são tão sigilosos que até mesmo seus aliados desconhecem suas identidades. Assim, se um deles for capturado, a missão não será comprometida. De quem você é espião? Ele pergunta. Eles não têm como saber, mesmo que Calian tenha usado o nome do seu pai, Nebit. Eu sou um dos Nebit, responde Calian, disfarçando-se como um espião setiano. O homem arregala os olhos, surpreso. Se isso estiver resolvido, seria bom obter algumas informações. Esse pequeno pássaro acabou de sair do ninho. Agora, eu me tornarei o primeiro príncipe de Ciris a usar um agente secreto de Secria para roubar informações de Caires. Siga-me. Ele guia Calian por um túnel secreto. Já que você é novo aqui, vamos nos esbarrar com frequência. Pode me chamar de Falcão Branco. Eu sou o Cisne Vermelho. Cisne Vermelho, hein? Certamente irei lembrar disso. Então, que tipo de ração você está procurando? Um item e uma informação. Isso custará 8 fiorins antecipadamente. Mas Calian percebe algo estranho. Falcão Branco ainda não sabe qual informação ele busca, o que significa que ele está tentando confundi-lo e fazê-lo baixar a guarda. Cobramos uma taxa fixa, caso esteja se perguntando. Um item e uma informação. Sua ração. Você tem certeza de que esse é o local correto? É o único lugar que atende ao seu pedido. Muito bem. Obrigado pela ajuda. Se cuide. Não é exatamente o lugar mais seguro, certo? De todas as coisas perigosas neste lugar, tenho certeza absoluta de que nada é mais perigoso do que você, Falcão Branco. Calian monta em seu cavalo e parte. Enquanto cavalga, nota um grupo de pessoas encapuzadas reunidas ao redor de uma ponte. O que essas pessoas estão fazendo aqui tão tarde da noite? Ele se pergunta. Ao verificar o mapa, percebe que precisará atravessar aquela ponte. Ele decide agir discretamente, mas é interrompido por um gesto de um dos encapuzados. O que você pensa que está fazendo? Desculpe-me, mas os mortos estão embarcando para a jornada final. Se não estiver com pressa, se importaria de esperar um momento. Os mortos. Ah, uma cerimônia de despedida. Eu posso esperar. Não gostaria de atrapalhar os mortos em sua jornada final. Muito obrigado. Cada nação tem sua própria forma de se despedir dos falecidos. Os cianos acreditam que as almas deixam este mundo através de flores vermelhas enviadas à deriva em rios. Atravessar pontes enquanto essas flores passam é dito levar as almas para longe do seu curso correto. Em minha terra natal, Secria, colocamos flores de castar sobre as sepulturas dos mortos.
Suas pétalas brancas murcham ao nascer do sol e florescem roxas sob o céu noturno. Elas servem como um lembrete de que os vivos e os mortos, como o dia e a noite, estarão para sempre separados. Esse rito proporciona um encerramento para os Sekran ao se despedirem de seus entes queridos. Observando o ritual, Kalian pensa: eu me pergunto, meu irmão também colocou uma flor de castar sobre minha sepultura? Ou ele simplesmente se livrou de mim e seguiu em frente? Talvez eu seja apenas uma alma perdida que foi levada para o caminho errado. Obrigado pelo seu tempo. Você pode seguir seu caminho agora, bom senhor. O que quer que tenha acontecido antes, agora sou o terceiro príncipe de Ciris. Que as almas possam viajar em paz. Ao subir novamente em seu cavalo, sua face é revelada sob a luz da lua. O rapaz de capuz observa Kalian, surpreso. Vamos encerrar. Ei, você está ouvindo? Aconteceu alguma coisa, Arsen? Nada. Eu sou Arsen Alto, magistrado Duvkun. Lembrarei de sua coragem, príncipe de Secria. Kalian prossegue seu caminho, mas estranha algo. Cada loja que ele passa tem o nome de Cisfana. O descanso de Cisfana. O lazer de Cisfana. O prazer de Cisfana. Isso é simplesmente demais. O nome se repete em toda parte. Os espiões não estavam errados. Kairis está cheia de seguidores de Cisfana. Afinal, esta é a casa da Cisan. Ao chegar à taberna, ele é recebido por um homem. Seja bem-vindo. Vou encontrar uma mesa para você. Não é necessário. Tenho negócios no quarto andar. O homem o conduz por um caminho oculto. Ah, claro. Por aqui. Kalian entra em uma sala e observa seus detalhes. A informação comprada do Falcão Branco indicava a localização do centro de atividades criminosas da capital real de Ciris. Pedir para ser levado ao quarto andar deste prédio de 2 andares é a senha para chegar lá. O verdadeiro local que ele procura não é a casa de jogos do 3º andar, onde pequenas quantias são apostadas, mas sim o que está escondido ainda mais abaixo. As arenas de luta clandestinas. Ao abrir uma porta, ele se depara com um combate acirrado. As arenas de luta fervem de adrenalina e violência. Isso mesmo. Não caia agora, seu vira-lata inútil. Você tem ideia de quanto eu apostei em você? Vá para cima dele. Não dê tempo para esse desgraçado se recuperar. Ei, levante-se. O que diabos você está fazendo? Levante. Temos um vencedor. Mais uma vitória para Gerard, o sanguinário. Os pagamentos serão distribuídos em breve. Aqueles que apostaram no lado branco, não se esqueçam de retirar seus prêmios. Maldito! Aí vai meu dinheiro. É melhor você estar morto. O cheiro de sangue torna o ar sufocante. Ouvem-se lamentos, reclamações e gritos de empolgação. Baboseira. Eu quero uma revanche. Ah, o bom e velho Gerard. E os gritos daqueles que já não têm mais humanidade. Que espetáculo! Ei, você aí! Esqueceu de pagar. Um dos organizadores ordena. Levem o cavaleiro para a mesa 27. Uma garota de cabelos brancos se aproxima de C. Ela o segura pela roupa e aponta com o dedo, como se quisesse que ele a seguisse. Algo nela chama a atenção. Sua orelha foi mutilada. Não parece que essas pessoas usam essas roupas por escolha própria. Além disso, há coleiras de rastreamento em seus pescoços. Eles não podem fugir. Devem estar sob vigilância constante. A garota gesticula novamente, apontando para uma bandeja. Então, suponho que eu deva fazer uma aposta. Muito bem, dançarei conforme a música, até conseguir o que vim buscar aqui. As regras são simples. Em lugares como este, aposte seu dinheiro nos lutadores. Se o seu escolhido vencer, você recebe o dobro. Aposte 3 fiorins e sai com 6. Se apostar 6, leva 12. Com ganhos suficientes. 10ª luta da noite. Teron, das pernas de aço, leva a vitória. Os bilhetes de pagamento serão distribuídos em breve. Aqueles que apostaram no lado preto, retirem seus prêmios. Seus 3 fiorins se multiplicaram para 1536. Outros observam Kalian com inveja. Mas ele não está ali pelo dinheiro. Luta final da noite. É isso mesmo, pessoal. A luta especial que todos estávamos esperando. No lado branco, Shan, o martelo sanguinário. No lado preto, o desafiante obstinado, o inabalável. Ele está aqui. Eu já fui um lutador nas arenas. Derramava sangue por dinheiro, até que minha irmã morreu. Senhoras e senhores, apresento a vocês. Você deseja ser um cavaleiro, que? Não um cavaleiro, meu príncipe, mas uma espada. Meu desejo é ser sua lâmina. Pegue sua espada e não desista, que? Se estende a mão e empurra suas moedas. Tudo no lado preto. Todo o seu lucro. Você é burro ou simplesmente louco? Com 0 vitórias, Carva ainda não triunfou na arena. Será que hoje ele reescreverá sua história? Tem certeza de que quer jogar seu dinheiro fora? Sim.
Coloque suas fichas em outro lutador. Esse aí nunca venceu uma única luta. Garota, terminou de contar minhas fichas. Minha aposta é no preto. Confira de novo. Como quiser. Eu só estava tentando alertar. Não é meu dinheiro mesmo. O martelo de sangue raramente deixa seus oponentes inteiros. Ei, Xia. Melhor nos mostrar um pouco de sangue hoje. Mate-o e ganhe 10 vezes a sua aposta. Como esse cara ainda está vivo depois da surra da última luta. Mandem ele pro túmulo. Carve encara a arena. Do outro lado, Kalian observa a cena. Mais um apostador novato vai passar fome por causa de um vira-lata que se recusa a morrer. A luta final de hoje começa agora. As algemas caem no chão. Shan avança. Carve percebe um golpe vindo pela lateral e levanta o braço para se defender. Mas era uma finta. O verdadeiro ataque vem do outro lado. Ele ainda consegue reagir a tempo. Lento, diz seu oponente, preparando um chute. A perna estica e empurra Carve contra a jaula. Mate-o. Chutes são irritantes. Use os punhos. Enquanto assiste apreensivo, Xian pensa. Sem espada, ele é só um saco de pancadas. O que está fazendo, Carve? Isso deveria ser moleza para você. O lutador tenta acertar um soco. H ainda está muito lento. Desista, verme, diz o adversário, acertando mais um golpe. Que, hoje é o dia que você morre. Uma enxurrada de socos cai sobre ele. Diga adeus. Do lado de fora, Xian grita. Que, abaixe seu ombro antes do golpe acertar. Ele reage. Abaixa o ombro no último segundo e esquiva. Se agacha para pegar impulso. Isso mesmo, diz Kalian, assistindo. Ele avança e acerta um soco no tronco do adversário. O impacto cria uma brecha para outro golpe. Shan cai. O público fica atônito. O que diabos foi isso? Meus olhos estão me enganando. Carve, o olho demoníaco, derrotou o martelo de sangue. Martelo de sangue, uma ova. Agora eu estou falido. Morra, desgraçado. Dentro da arena, Ki encara Kalian. O príncipe, por sua vez, observa entusiasmado. Venha comigo, senhor. Alguém quer falar com você. Muito esperto. 6.000 flores com apenas 3 moedas? Isso é muito dinheiro. Nenhum adulto responsável deixaria uma criança lidar com tudo isso sozinha. Nem tenta negociar? Você é mais burro do que eu imaginava. É mesmo? Então tire o capuz. Quero ver seu rosto antes de quebrar seu nariz. Tem certeza disso? Esse capuz pode ser a única coisa te mantendo longe de problemas. Problemas? Agora eu estou curioso. Vamos lá, garoto. Não precisa ter vergonha. Assim que ele estica a mão para tocar Kalian, uma adaga a atravessa. Pessoas do seu ramo não deveriam ser rápidas no gatilho? Cadê seu instinto? Droga, ele é bom com essa adaga. Normalmente, não lidamos com pagamentos tão altos. Precisamos de mais tempo para preparar o dinheiro. Fiquem com o ouro. Em troca, levarei Ki. Meu mestre não ficará satisfeito. Você viu a luta? Esse rapaz acabou de começar a ganhar seu sustento. Você está enganado se pensa que aceitarei essa proposta ridícula. Eu gostaria de manter minha cabeça onde está. E a tensão só aumenta. Tudo bem. Eu vou melhorar a oferta. Você pode ficar com todas as 6.000 flores, e com sua vida. Agora eu chamei sua atenção, não é? Isso é aura de espada? Porque está me olhando assim? Rápido, tragam o Ki. Eu espero não ter que fazer isso de novo. Como era de se esperar, o corpo do Xian não está preparado para suportar essa aura por muito tempo. Quanto mais rápido resolvermos isso, melhor. Ah, chefe, tem um problema. Que problema? Ki disse que não vai deixar Rina para trás. Rina, minha irmã, escolheu a morte. Foi quando eu saí dos alojamentos. Falei com ela no final. Você sabe o que fazer. Tragam a garota também. Não me importo quantas pessoas ele quer levar com ele. Na verdade, eu gostaria de ir até eles pessoalmente. Claro, vamos garantir que ninguém te incomode no caminho. Mas antes disso, você vai reembolsar aqueles 3 fiorins e a taxa de entrada. Fora do local, vemos Xian e os 2 irmãos. Ki abraça sua irmã, emocionado. Obrigado por nos tirar daqui, mas eu ainda não entendo por que está nos ajudando. Você pode baixar a guarda comigo. O príncipe tira sua capa e a coloca sobre os ombros da garota. Eu não quero machucar você. Perdoe-nos, Alteza. Deveríamos tê-lo reconhecido antes. Levantem a cabeça. Vocês não precisam se curvar diante de mim. Irmãos meio-elfos sem um tostão no bolso. Eu posso imaginar o tipo de passado que tiveram. Na linha do tempo anterior, Ki jurou proteger sua irmã. Você tem o hábito de expor seus ombros ao lutar. Um erro comum entre aqueles que ainda estão aprendendo a manejar uma espada. Você quer ser um cavaleiro, não é? Não, Alteza. Eu não quero ser um cavaleiro. Quero ser uma lâmina que protege a todos.
No fim das contas, você vai acabar se tornando um cavaleiro de qualquer forma. Mas, antes de ser uma lâmina, você precisará ser um escudo. Meu, que escudo? Essa é a minha condição para ensinar você a arte da espada. Pense bem e me procure quando tiver decidido. Por que está sendo tão gentil conosco? Porque estou precisando de uma lâmina afiada. E porque, isso é o mínimo que eu posso fazer para agradecer. O mago designado para observar a performance de cavalaria faz seu relatório. O príncipe Calian demonstrou preocupação com o Marquês Polum. Disse para ficarmos atentos. Polum encontrou uma corda cortada no último banquete. Como ele sabia disso? Alteza. O que houve com suas roupas? Apenas alguns imprevistos. Mas não me envolvi em uma briga. Pelo visto, foi um dia agitado, não é? Sim, foi um dia bem longo. Mestre, consegui informações sobre Kairis e também preparei uma armadilha para a companhia Dorsey. Tudo saiu conforme o esperado. Por que ele está tão preocupado? Pensa Cian, observando Ilon com atenção. Com um gesto, Ilon conjura uma magia e prepara 2 bebidas. Finalmente, estou em um escritório de magos. O que foi? Estava esperando uma poção com olhos dentro? Bem, quase isso. Ele nota uma adaga sem fio sobre a mesa. HM. Uma adaga dupla? O que a espada do príncipe está fazendo aqui? Com um movimento rápido, Ilon ergue a adaga usando magia e a arremessa na direção de Calian. Não pode ser. É tarde demais para escapar. A cena se preenche com um impacto e um brilho rubro. Até mesmo com esse corpo fraco, você foi incrivelmente rápido. Cian está de pé, segurando a adaga, emanando aura. Esse é um artefato criado por Cisfana. Ele revela uma cópia das armas escondidas do oponente. Um aviso bem conveniente, não acha? Ele não estava tentando me matar. Isso foi um teste. Me precipitei e fiz mais do que o necessário. Mais do que o necessário? Você nem sabe segurar uma espada direito. No dia em que nos conhecemos, as coisas não saíram como eu esperava. Mas pouco a pouco, tudo começou a mudar. Dizem que o príncipe não gosta de palavras vazias. Ele surpreendeu os nobres ao mudar sua postura. Quando descobriu que estava envenenado, mostrou mais vontade de viver do que medo da morte. Isso só poderia pertencer a alguém que já derramou muito sangue. Além disso, ele já sabia do incidente na performance da cavalaria. Príncipe, poderia explicar isso? Ilon ergue a mão e libera uma magia curativa no corpo de Cian. Ele suspeita de mim? Não, ele está tentando confiar em mim. Eu não sou Cian. Meu verdadeiro nome é Beren. Beren se cria. Ilon suspira e passa a mão pelos cabelos. Certo. Então, o verdadeiro príncipe Calian está morto? Não exatamente. No começo, tive dúvidas. Mas agora, tenho certeza de que ele ainda está vivo. Eu posso sentir sua presença. No dia em que nos conhecemos, você disse que não queria o trono. Então, me diga. O que você quer? Guerra? Prevenir guerras. O problema vai se repetir e eu quero descobrir o motivo por trás de tudo isso. O que você quer? Isso que você disse, é do interesse de Chase, o legítimo herdeiro, ou de Beren. O que quer dizer com isso? Antes de tudo, tem algo que você precisa saber. Atualmente, Secria conta com apenas um príncipe, Chase. Ele era filho de uma concubina, mas a rainha não podia ter filhos. Ou seja, não deveria haver outro herdeiro. Ao ouvir a revelação de Alon, o garoto começa a pensar, preocupado. Em sua mente, Beren, o seu eu da vida passada, surge. Eu não posso existir. Nem em Secria, nem em lugar nenhum. Mas mesmo que eu não consiga, as sementes que foram plantadas já começaram a brotar. No quarto, ele observa uma planta. Príncipe, tem ideia do quanto eu me preocupei? Vossa Alteza disse que viria antes da meia-noite e apareceu de madrugada. Como eu imaginei, Cian pensa, tocando uma folha. Ian, se for dormir, lave o rosto antes. Quer ver algo legal, hein, príncipe? Por que veio até o terraço? Está frio e já passa da meia-noite. Essa planta foi um presente da Sociedade dos Magos. Dizem que é popular entre maníacos por espécies raras, por causa do pó fluorescente que solta ao morrer. Suas características são pouco conhecidas. Uma gota de água cai sobre uma pétala e, em seguida, a chuva começa. Cian observa pela janela. Ian entra no quarto com uma bandeja. Bom dia, príncipe. Dormiu bem? Cian sorri. Sim. E você? É um pouco estranho o príncipe perguntar isso para mim. Primeiro, porque hoje eu acordei cedo. Isso é bom. Hoje o sol vai nascer no oeste. Foi o som da chuva que me acordou. Ele pega a caneca e toma um gole de chá. Sutil. Mas ainda sinto. Você aumentou a quantidade de veneno, Celis. Ian, tem algum evento importante esta semana? Sim. Em uma semana haverá uma reunião e todos os nobres estarão aqui, incluindo Sua Majestade, o Rei.
Daqui a uma semana. Depois da reunião, haverá um banquete. Esse será o momento perfeito para testar esse veneno. Então, Celis, aproveite ao máximo. Após tomar o chá, se engole um comprimido. Mas e então, príncipe? O que tem comido ultimamente? Apenas nutrientes. Estou me sentindo um pouco fraco hoje. Que tal descermos para o café? Claro. Ian observa preocupado. Depois daquele incidente no teatro, o Plans não tem aparecido na mesa do café. Na verdade, é melhor assim. Eu não quero que ele descubra meus planos. Cian observa seu irmão e pensa. Logo mais, as rosas florescerão. Ao ouvir isso, o rapaz arregala os olhos, encara Cian e se levanta. Príncipe, não acha estranho falar sobre rosas do nada? Foi porque vi um vaso no corredor e lembrei de como Randel cuidava delas. O rapaz sai apressado. Do lado de fora, ele corre. Está piorando a cada dia. Príncipe, o que você está fazendo? Se continuar evitando o treinamento físico, vai ser difícil melhorar. Mestre, apareceu de repente. Você me chamou pelo primeiro nome? Não tem nada demais. Tem duas coisas que quero pedir. Investigar as mortes dos nobres, especialmente o caso de Brisen. E eu vou formar uma sociedade de magos. Não nascemos como cavaleiros, não, nós não passamos por treinamento, você sabe disso. Mas tem algo que ainda não te contei, algo que aconteceu na linha do tempo anterior. Ao ouvir isso, Ilon tomou um susto. Foi quando o rei Rovan revelou pela primeira vez seu desejo de criar uma sociedade de magos em Caires. Todos, inclusive a nobreza de Brisen, caíram na garganta. Cian se preparando, todos os líderes do reino estão reunidos. Vossa Alteza deve estar no banquete dentro de uma hora. Ian, há algo que precisa fazer por mim. É hora de terminar esse jogo. O príncipe mais fraco e jovem foi forçado a beber o cálice envenenado, mas agora ele recusará de forma elegante e educada, iniciando uma nova onda de mudanças. Na Associação de Magos, Mestre Manil, aqui estão os registros que você pediu. Mesmo os documentos oficiais por si só já são bastante para vasculhar, diz Euria Seira, a presidente da Associação de Magos de Ciris. Mas pensar que algo tão grande foi mantido em segredo do público. Fala sério, não acho que os nobres tiveram escolhas. Casas menores não ousariam se fazer inimigos da Casa Brisen, certo? Sem dúvida, para salvar o próprio pescoço de acidentes infelizes. Então, alguma ideia do que Cian quer com essa informação? Cian abre a porta com pressa. Madame Euria, Mestre Manil, você está aqui também, isso é bom. Tem uma carta para você do príncipe Cian. Ilon pega a carta, lê rapidamente. Esta é dirigida ao mestre da Associação de Magos. Após ler a carta, Manil se levanta rapidamente e pergunta: onde será o banquete desta noite? Onde está indo, de repente? Mestre, você precisa de um convite para isso? Não temos tempo para isso. A vida de Cian está em jogo aqui. Vemos, então, uma hora antes, um tete-a-tete. Que delícia! Bem, então vamos deixar as máscaras de lado, que tal? Sim, vamos embora. Eu devo dizer que isso dificilmente faz diferença. Eu disse para deixar a máscara de lado, não sua etiqueta. Um duelo de palavras. Isso é o melhor que você pode fazer? Estava esperando ser surpreendida. Eu esperava mais. Sejamos honestos, agora. Lamento ter perdido meu tempo. Então, novamente, um plebeu sujo como você nunca entenderia a cortesia de manter meus convidados entretidos. Eu sei sobre o veneno. Assim que Kalian diz isso, Celício encara com um olhar frio. E acho que já tive o bastante. Obrigado. Não consigo me imaginar adquirindo gosto por isso. É tão repugnante, amedrontada, ela pergunta, o que você quer dizer? Sua piada não teve o efeito desejado em mim, receio. É mesmo? Não se preocupe, eu vim preparado. Há mais de uma maneira de afiar a sua mente enfraquecida. Eu me perguntei o que eu deveria arriscar para garantir que você se comportasse. O único objeto de valor que tenho é esse coração forte. Então decidi arriscar substâncias para o coração por um breve momento. Um dos itens que consegui com o falcão branco, nem colheres de prata, nem catalisadores mágicos podem detectá-lo. Não funciona em mim porque meu coração é protegido pela bênção de Cisfuna. No entanto, como a bênção só pode amenizar um dano de cada vez, beber meu veneno aqui permitirá que seu veneno se espalhe pelo meu corpo e me mate. E, se eu morrer envenenado sozinho em sua companhia, quem você acha que será responsabilizado? Celice, ao escutar isso, começa a rir. Você achou que poderia me ameaçar com isso? Você não deve pensar que sou o primeiro inimigo que enfrenta dessa maneira, certo? O mundo sabia que eu matei sua mãe, mas escolheu o silêncio. O que faz você pensar que será diferente agora? Então o que você propõe que eu faça com isso? Fique à vontade e faça o que tiver que fazer, como quiser. Se engole o líquido.
Celice, ao ver isso, diz com desdém. Tolo, patético. Quem teria coragem de me culpar? Nem mesmo o próprio Rovan seria capaz de me subjugar à sua vontade. Não havia nada em Círis que eu não pudesse ter, incluindo o trono da rainha. E com o tempo, removi o que estava em meu caminho. Logo consegui tudo o que queria, mas ainda me faltava uma coisa. Havia algo que não era meu. O banquete começa. Cian, em sua mesa, começa a tossir. Sangue se espalha e Kalian cai no chão. Príncipe Kalian, você sempre foi apenas um degrau para minha ascensão. Sacerdote, chame o sacerdote. Você sempre foi apenas isso. Guardas, foi veneno. A bebida estava envenenada. Ele não havia bebido ainda. Como poderia ser a bebida? Então ele foi envenenado antes? Quem estava com o príncipe Cian antes do banquete? Silêncio. Fiquem quietos. Querem todos morrer? Justo. Príncipe, as coisas serão brutais por um tempo. Veja só, ninguém se atreve a me acusar. É uma vitória absoluta para mim. Volte logo, seu pai chegou. Fique comigo nos braços de seu pai. O garoto diz, pai, pai, nosso filho, proteja-o. Pai, estou chocada que uma coisa tão vergonhosa tenha acontecido no palácio. Não posso ficar aqui. Voltarei para o meu palácio. Você teve que fazer isso com meu filho, Celice? Assim que ele grita isso, não só Celice, mas todos os outros observam assustados. Conversas paralelas começam a acontecer. A rainha? Os dois estavam no salão juntos mais cedo? Quer dizer que foi ela quem o envenenou? Eu não me surpreenderia se realmente tivesse sido ela. Agora todos estão sussurrando. A própria rainha, pensa. E então começa a falar. Eu não sei do que você está falando. Kalian, seu filho, ele já não tinha uma condição crônica. Você estava lá quando Freya morreu e, junto com todos os cavaleiros, disse a mesma coisa. Foi uma doença. Celice, mesmo que seja verdade, você será culpada. Mas quem garante que ele sempre foi saudável? Porque ninguém aqui vai acreditar em você. Pensando bem, talvez os príncipes que se reúnem todos os dias no café da manhã saibam sobre a saúde de Cian. Que tal perguntar a ele sobre isso? Cici chega. Eu só estou preocupada. Em meio à confusão, Kalian, nosso filho está piorando. Como se atreve a dizer nosso filho, de todas as pessoas? Você não deveria estar dizendo isso. Cian estava bem. Eu nunca senti que havia algo errado com ele, ao menos foi o que percebi da última vez que nos vimos. Plance, o sacerdote, chega. Estou voltando para o palácio, Reia. Por favor, seu rápido. O sacerdote estica sua mão para curá-lo, porém um campo aparece, o protegendo com sua mão esticada. Na porta, vemos Ilon chegando no local. Por que ela quer que ele morra? Senhor Manil, o que está fazendo? Kalian precisa ser socorrido urgentemente. O príncipe tem um círculo no coração. Se um círculo de mago for combinado com poder sagrado, você deve estar ciente de que, até mesmo na melhor das hipóteses, seu coração explodiria e ele morreria. Então, como se o poder sagrado não funciona, o que fazemos? Magia é possível. Se for um curandeiro com o poder da natureza, talvez fosse possível. Com magia, é impossível. Então encontre um método rápido. Não vê que ele está com dor? Uma memória vem à mente de Ilon. Ele vê seu próprio pai morrendo envenenado na sua frente, por ele. Em seguida, vemos o rosto pálido de Kalian no colo de Manil. Mestre, por que está com essa expressão? Ao colocar a mão no rosto do garoto, ele diz: quem diria que eu usaria esse feitiço novamente na minha vida? Esse é um feitiço que te fará não sentir dor. Seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.